Oi, gente, nós somos o Felipe, a Malu, a Mariana e o Nilson, e juntos a gente faz parte do grupo Yebu, que em Uarau significa espírito. Vamos apresentar uma análise da primeira pessoa do plural em vertentes religiosas de São Paulo. Na sociolinguística brasileira, a alternância entre o pronome nós e a locução a gente é um dos fenômenos mais estudados. No entanto, percebemos uma lacuna. Como essa variação se comporta no discurso religioso? Escolhemos o estado de São Paulo por sua imensa diversidade demográfica e religiosa. Nosso foco em entender seu ambiente de fé, seja ele uma missa, um culto, uma prece espírita ou uma fala islâmica, atua como condicionador para a escolha de uma forma mais monitorada, como nós, ou mais coloquial, como a gente. Para guiar nossa pesquisa, estabelecemos 6 hipóteses principais. A primeira trata da sobreposição, em que acreditamos que o agente estaria ganhando um terreno cada vez maior no português falado, e apareceria com uma alta frequência nos nossos dados. A segunda envolve o fator geracional, em que esperamos que os falantes mais jovens usassem mais o agente, enquanto os mais velhos tendam a preservar o nosso. A terceira hipótese diz respeito ao gênero. Aqui, acreditamos que essa variável não seria determinante, ou seja, não esperamos qualquer diferença significativa entre homens e mulheres. A quarta se trata da estratégia de referência, em que o nós deveria aparecer com mais frequência de forma implícita através da desinência verbal, enquanto o agente tende a ser sempre explícito na fala. A quinta hipótese trata da região, e apesar das diferenças regionais do português brasileiro, nós acreditamos que o discurso religioso, por ser mais padronizado e globalizado, minimizaria o impacto da variável regional. A sexta e talvez mais interessante hipótese é a variável religiosa. Nossa hipótese é que religiões com um peso litúrgico maior, aquelas religiões mais clássicas e tradicionais, como o catolicismo e o islamismo, apresentariam um maior uso do nós pela tendência de buscar uma linguagem mais próxima da norma culta, enquanto religiões como o espiritismo e o evangelicalismo usariam mais o agente ao buscar uma linguagem mais próxima do seu público. O nosso objetivo principal é analisar a frequência do uso de nós e agente dentro de 4 religiões diferentes: o catolicismo, o evangelicalismo, o islamismo e o espiritismo. Queremos principalmente verificar se o peso litúrgico de cada religião influencia a fala dos líderes e praticantes. Além disso, buscamos identificar quais fatores sociais, como idade e gênero, pesam mais na balança da variação linguística dentro desse contexto sagrado. Queremos saber se a fé é dita regra ou a gente fala como um povo. Para investigar esse fenômeno, constituímos um corpus focado no estado de São Paulo, selecionando vídeos no YouTube e Instagram, e analisamos as falas de cada um dos vídeos. Nossa análise foi dividida em 2 grandes frentes de variáveis: as variáveis sociais e as variáveis linguísticas. Dentre as variáveis sociais, nós mapeamos o gênero e a faixa etária dos falantes, suas regiões, onde dividimos capital e interior, e por fim, suas religiões. Dentre as variáveis linguísticas, nós analisamos o preenchimento do sujeito, onde observamos se o pronome está explícito, como em nós vamos, ou implícito, como em apenas vamos, o que é fundamental para entender a economia da língua. Vimos também a concordância verbal, onde analisamos a presença ou a ausência da concordância padrão, como em nós falamos e nós fala, ou a gente fala e a gente falamos. Analisamos também o paralelismo sintático, onde verificamos se a escolha do primeiro pronome na frase influencia os seguintes. Por exemplo, se o falante começa com a gente, ele tende a manter o padrão ou alternar para nós logo em seguida. Por fim, analisamos a saliência e o modo verbal, controlando se o tempo e modo verbal facilitam ou não a identificação da pessoa do plural. A gente destrinchou os dados e os resultados foram muito além do óbvio. Vamos por partes. O primeiro gráfico aqui retrata a frequência por região. Nós percebemos que no interior a presença do agente é muito maior do que o nosso. Já na capital o nosso sobrepõe. Nossa teoria inicialmente era que não iria haver uma diferença muito clara. Mas com base nesses resultados a gente supõe que por causa que as comunidades do interior são menores, ocorre uma intimidade maior com os falantes. E aí por isso que o agente ocorre mais vezes. Já que no gráfico do lado, do gênero, foi também um fator que a gente não esperava. A gente esperava que o gênero não ia interferir tanto, mas a gente consegue ver um padrão que as falantes femininas usaram mais o agente do que os masculinos. Vimos em diversas pesquisas depois que as mulheres geralmente protagonizam essas mudanças linguísticas, que aí pode ser uma justificativa para essa diferença nos usos desses pronomes. Aqui esses valores embaixo, nós realizamos um teste de Q quadrado para saber o quanto essa diferença era significante. E o p-valor do islamismo deu 0.0015 e o p-valor do evangelicalismo deu 0.0043. Aqui temos o gráfico da frequência das ocorrências por religião. E é importante notar também que o embate racional tem um valor muito grande. Que nossa hipótese inicial era que as diferenças por religião a gente já consegue ver em religiões com um peso litúrgico maior e outras com peso litúrgico menor, como o catolicismo e o islamismo com peso litúrgico maior e o espiritismo e o evangelicalismo com peso litúrgico menor. Mas na verdade, nós não vemos essa distinção clara. Isso porque no nosso corpus,
O espiritismo, por exemplo, que nós pensamos que ia ter um agente menor, teve muito maior, provavelmente por causa que a maioria dos falantes eram mais idosos, eram perto da faixa ali dos 60 para cima. E o que tendeu os dados para um caminho que a gente não estava esperando. Por isso que estudos futuros devem fazer com corpos maior, com mais falantes, para ter resultados mais fidedignos. Aqui, no gráfico da saliência, nós vemos que a saliência verbal, não sei se todos conhecem, é que quanto maior a saliência, mais a diferença o verbo tem nas formas. Por exemplo, o verbo a gente é e nós somos. Há uma diferença muito grande na mudança do verbo, por isso tem uma saliência alta. E nós percebemos que quando tem uma saliência alta, a tendência maior é utilizar o nós. Já quando a tendência mais baixa, o agente ganha um espaço maior também. Nós descartamos o modo e a inclusividade, porque não encontramos uma correlação muito boa entre essas variáveis e as outras variáveis. E a inclusividade nós não conseguimos encontrar muitos exemplos dela, provavelmente por causa do tipo de discurso religioso, que é voltado para as pessoas, para a comunidade, para falar com o outro. E não no sentido de exclusão, de falar de eu e eles, por exemplo, que seria o caso da exclusividade dos pronomes exclusivos, não inclusivos. Concluímos que a diferença entre os falantes, idade e gênero são mais impactantes do que a religião em si. Embora a religião influencie o perfil desses falantes, o fator geracional é o mais responsável pelas mudanças. Jovens evangélicos são os motores do agente, enquanto nós resiste na liturgia clássica. Sob limitações e perspectivas futuras, enfrentamos dificuldade para encontrar falas femininas no catolicismo e no islamismo, o que mostra uma limitação do próprio campo de coleta. No futuro, a gente pretende expandir a pesquisa para comparar vertentes internas, como sunitas e xiitas, ou diferentes denominações evangélicas, para ver se o padrão de variação se mantém. Essas são as nossas referências bibliográficas e queremos agradecer a toda a organização e aos orientadores por todo o apoio. Muito obrigada.